Pode se assentar. Foi Deus, é Deus, sempre será Deus, né? Eu fico imaginando aquelas pessoas que há 61 anos atrás iniciaram o trabalho dessa igreja ali em Panambi, debaixo de uma árvore. E eu creio que se eles estivessem aqui, nós iríamos dizer juntos, foi Deus. Nós estamos trabalhando durante este mês, faça parte. Nós queremos convidar você a fazer parte dessa comunidade de fé. Foi tratado aqui, fazer parte ou faça parte da comunidade do Messias. Faça parte da comunidade dos discípulos de Jesus. A semana passada, pastor Giancarlo trabalhou a temática Avançando apesar de. Um tema diferente, um tema livre que ele trabalhou. Hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, lá na carta que Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 16, versículos 3 até o 16. Se você tiver a sua Bíblia aberta e impressa, ou tablet ou smartphone, será interessante, eu até que eu gostaria que você abrisse, porque vai ser legal você conhecer alguns nomes aí, sugestivos para você gravar alguns significados desses nomes e o que é que eles representaram para a vida de Paulo. O texto bíblico diz assim: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amigo Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela possa ser clara para o nosso coração, e com esses nomes tão esquisitos e estranhos, que depois de ouvirmos possa fazer sentido para a nossa vida, fazer parte de uma lista de gente. Que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, de falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, a carta à igreja de Roma foi escrita por Paulo. Ele não fundou essa igreja, uma informação importante, e ele estava em Corinto quando escreveu essa carta, e ele pede para Febe, que ia para Roma, levar esta carta. E ele fala dos seus 3 propósitos de ir a Roma. Primeiro, frutificar no meio daquele povo. Segundo, consolar reciprocamente no meio daquele pessoal. Ele queria trabalhar de alguma forma, de crescer junto com eles e repartir o dom. Isso é o propósito que ele escreve lá no início da carta. São 16 capítulos, até o capítulo 11 um texto teórico, fala muito sobre doutrina, e do capítulo 12 até o 16 ele trabalha de forma prática. É um desafio para você aprender a ler as Escrituras, e a gente tem tentado ser didático para que você crie o gosto pelo estudo das Escrituras Sagradas. O texto que a gente leu está no epílogo, no encerramento da carta. Ele está fazendo saudações. Quem é da época de carta sabe que a gente começava Dourados MS 23 de julho tal, aos queridos irmãos tal, aqui está tudo bem, tal, e lá no final, dê um abraço no fulano, beltrano, ciclano. É isso que ele está fazendo nesta carta. Esta é a tema desse capítulo: saudar, cumprimentar. A palavra saudai aí aparece 18 vezes, se você reparou. Nesses 14 versículos apenas, ele enfatiza saudai fulano, saudai ciclano. São 26 pessoas que ele nomina. E os nomes sugestivos para quem quiser dar o nome numa filha: Trifena e Trifosa. Muito esquisito esse nome, né? Epêneto,
Os nomes, Estaques, vem cá Estaques, vem cá com o papai. Mas a ideia de saudar é cumprimentar, é desejar o bem para a pessoa, é de alguma forma pagar respeito a uma pessoa distinta. Essa é a ternura da saudação. E ela era feita não meramente por um pequeno gesto e poucas palavras, mas a saudação também geralmente era feita por abraços e beijos. Tanto que ele no final, aí no versículo 16, ele fala assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é ósculo santo? Com beijo. Então era a prática da igreja primitiva, ao cumprimentar as pessoas, com um beijo no rosto. Era assim que as pessoas faziam. E o objetivo do ósculo santo era expressar amor, unidade e paz entre a comunidade de fé, a comunidade cristã. A essência do gesto permanece como um símbolo de afeto e fraternidade. Paulo então menciona esses 26 nomes. Eu quero então falar sobre essa temática. Faça parte, uma lista de gente ilustre. Esses 26 homens para mim são pessoas ilustres. VIP, Very Important Person. Sala VIP é isso, de pessoas importantes, é isso que acontece em alguns lugares. E essas aqui são Very Important Person. São pessoas importantes para Paulo, por isso ele faz questão de registrar. Esses dias atrás eu estava lendo um livro do Tiago Brunet, fala sobre especialista em pessoas, e ele descreve as amizades em 3 esferas. Ele menciona os amigos estratégicos, os amigos necessários e os amigos íntimos. O estratégico corresponde àqueles colegas de trabalho que são amigos importantes para o desenvolvimento do seu profissional, e é uma lista do seu network que as pessoas costumam falar no atual momento corporativo. Os amigos necessários são aqueles que você pode conversar para aliviar a alma. A gente precisa desse amigo para rir, esse amigo para contar segredo e para aliviar a carga. Mas os amigos íntimos são aqueles que guardam segredo. E a gente pode contar esses amigos em toda a vida, numa palma da mão normalmente, porque não são muitos esses amigos íntimos. Mas eu classifiquei esses 26 amigos de Paulo em 5 grupos, e eu queria repartir com vocês cada um deles. Primeiro, eu diria que esses indivíduos, gente parceira, ou gente que de alguma forma coopera com você. O texto bíblico faz menção aqui, no capítulo 16, versículo 3, a Priscila e Áquila. Depois, no versículo 9, ele fala de Urbano. Então, esses 3 nomes, Priscila, Áquila e Urbano, eles são registrados aqui por Paulo com uma palavra: cooperadores. Então esses 3, eles são cooperadores. E a palavra grega é sinergos, e daí deriva a palavra que você conhece, que é sinergia, que são pessoas que se ajuntam por um esforço comum para realizar uma tarefa e atividade. É interessante que Priscila e Áquila aparecem no momento na vida de Paulo. Eles estavam fugindo de Roma por uma perseguição do imperador, e eles se encontram em Corinto. Eles 2 eram fazedores de tenda, e Paulo também tinha esse ofício e se juntou a eles. E interessante que agora Paulo registra que Priscila e Áquila, ele faz isto mencionando aí que eles, pela sua própria vida, pela vida de Paulo, arriscaram a deles. Então esses caras são meus parceiros. É gente de parceria, gente parceira, gente que está comigo, gente que coopera, gente que soma. Da mesma forma é Urbano, que é um certo cristão de Roma, cujo nome significa cidade. Urbano, urbana, cidade, é isto que ele significa. Então toda a gente parceira que temos na nossa relação, no nosso ciclo de amizade, são gente que vem somar, gente que vem cooperar, gente que vem interagir, que vem agregar, que vem contribuir, que é companheiro para todos os momentos, que são despojadas, são gente hospitaleira, porque Áquila e Priscila receberam também a Paulo, gente que coopera. Você consegue lembrar de alguma pessoa extremamente parceira da sua vida? Vamos para o segundo grupo, gente referência. Gente referência é aquela destacada, notável em alguma situação, em alguma virtude, em algum destaque específico. As pessoas brincam que carecas e gordinhos são referência. Olha lá, perto daquele careca lá, é referência. Esses aqui eram referências por outros motivos. Quais eram os motivos?
Quais são essas pessoas? Andrônico, Júnias, Apeles, Aristóbulo, Rufo e Filólogo. Por que eu os classifico como referência? Porque quando eu vou olhar para a história deles, nesse texto que o texto deixa registrado e no próprio significado do nome, algumas coisas eu aprendo. Por exemplo, Andrônico e Júnias são uma referência porque eles são chamados no texto de notáveis. E essa palavra notável significa assim, eles têm uma marca, eles têm um selo, um carimbo, um caráter ilustre e notório. E outra coisa, eles são referência porque eles se converteram a Jesus Cristo antes mesmo de Paulo se converter. Então Paulo diz, esses são para mim referência, Andrônico e Júnias. Agora, além disso, eram parentes de Paulo. E eles são referência, Paulo os destaca, porque eles foram também companheiros de prisão. Companheiros de um momento difícil. Gente assim é referência para mim. Mas em segundo grupo aqui que a gente tem, começa com Apeles. Apeles significa chamado, e era uma referência por ser chamado aprovado em Cristo. E essa expressão aprovado significa que o nome ou a experiência com esse Apeles que Paulo teve era de uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, honrada e de caráter. Então ele diz, Apeles para mim também é uma referência. Mas ele continua, Aristóbulo. O nome Aristóbulo significa o melhor conselheiro. E eu creio que alguns nomes são marcados pelo próprio comportamento da pessoa. O comportamento da pessoa é marcado pelo próprio nome. Então Paulo diz, esse tal de Aristóbulo que eu estou saudando, ele é uma referência para mim, porque é um indivíduo que aconselha, é um indivíduo que orienta, é um indivíduo que sabe ouvir e sabe falar com sabedoria. Mas ele continua, versículo 13, saudai Rufo, e aí ele destaca, Rufo é eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. O nome Rufo significa vermelho, isso não adianta nada para nós, mas ele era uma referência em virtude de ser chamado eleito. A palavra eleito eu gosto muito porque na língua grega lectos. Lectos é chamar, para fora. Aquele que foi salvo em Jesus Cristo, ele é um ecletos. Ele foi chamado para dentro de Deus e para fora do mundo. Então, quando Paulo lembrava desse homem, Rufo, ele lembrava desse indivíduo selecionado, escolhido, eleito por Deus. E ele é uma referência para mim. E era o tipo de gente cuja mãe era uma mãezona para Paulo. É bom ter gente assim, referência. Sabe aquela casa, aquele paizão, aquela mãezona? Paulo tinha na mãe deste homem, esta pessoa, aquela mãezona. E ele fecha com o Filólogo. O Filólogo é uma referência pelo seu significado do nome, porque é amante da palavra. Filos é amigo, filosofia, amigo da sabedoria. Filotrampia, filantropia, filos, amigo, antropos, homem, filólogo, amante da palavra. Então, esse filólogo é para mim uma referência, porque é uma pessoa que ama a palavra, que conhece a palavra, que entende a palavra. Por isso que ele é mencionado aqui, gente culta, gente informada, um estudioso das Escrituras. Você consegue lembrar de uma pessoa referência em sua vida? Uma pessoa notável como Andrônico e Júnias, uma pessoa íntegra e honrada como Apeles, uma pessoa conselheira como Aristóbulo, uma pessoa eleita, escolhida, referência como Rufo, e também uma pessoa amante da palavra como Filólogos, gente que é para nós referência. Mas temos aí Paulo colocando um outro grupo de pessoas, gente guerreira. No texto são mencionadas por Paulo aquelas pessoas que trabalharam arduamente. Se você quiser conferir, olha aí comigo. No versículo 6, saudai Maria, que muito trabalhou entre vós. Agora entra Trifena e Trifosa, versículo 12, as quais trabalharam no Senhor. E Pérside, que também muito trabalhou. Eu acho interessante porque essa expressão muito trabalhou é uma palavra grega que tem a ver com corial. E corial vem de coros.
Então, na verdade, parece que eles levaram uma surra de tanto trabalhar. A ideia é que eles ficaram cansados, fatigados, exaustos, porque eles trabalhavam para o Senhor com muito afinco, com muito empenho. E essas pessoas são para mim chamadas de guerreira, gente valente, gente disponível, gente incansável, gente pau para toda obra. E é legal você ter uma lista de gente na sua história que você pode contar, que é gente guerreira com você. E ele menciona Maria, Trifena e Trifosa e Pérside, gente ilustre, porque eram aplicadas, extremamente aplicadas no trabalho. Você consegue lembrar de alguma pessoa guerreira como Maria, Trifena e Trifosa ou Pérside na sua vida? Gente guerreira, gente valente, que está com você e olha, suam a camisa, veste a camisa e trabalham de forma aguerrida. Quarto grupo, gente guerreira. Perdão, gente querida. Gente querida, aqui eu quero destacar os nomes de Epêneto, Amplíato, Estaques e Herodião. O versículo 5 ele diz: saudai o meu querido Epêneto. Epêneto significa louvável, mas ele usa a expressão de ser uma pessoa querida. E esta ideia de querida é alguém que é amada, que é estimada, que é favorita, que é digna de amor. E você tem gente assim, que é gente querida, que é gente do amigo do peito. É estes que Paulo está mencionando, gente querida, gente amada. E ele faz menção a Epêneto, ele faz menção a Amplíato, e ele diz aí no texto, versículo 8, meu dileto amigo no Senhor. Quais são os seus amigos no Senhor? Dileto amigo, amado amigo, querido amigo, que serve a Deus e te estimula. Eu me recordo na minha adolescência e juventude, eu tinha 3 amigos e nós éramos crentes e a gente tinha as nossas dificuldades de adolescente, de jovem, e nós compartilhávamos as nossas lutas um com o outro e eram diletos amigos no Senhor, porque a gente compartilhava as nossas dificuldades e orávamos um pelos outros. Mas ele diz, além desse tem o Estaques, o nome grego que significa cabeça de grão, mas o mais lindo de esse Estaques, sabe qual é? Certa vez Jesus mandou 70 discípulos andar de 2 em 2, lembram disso nos evangelhos? Estaques possivelmente foi um desses 70. E é interessante que na história ele sucedeu o apóstolo André como bispo de Bizâncio, de Constantinopla, entre os anos 38 e 54. Então Paulo está dizendo, esse indivíduo, Estaques, é uma pessoa para mim querida, e ele também é um servo do Senhor, que tem servido onde o Senhor o tem colocado. E ele fecha, saudai o meu parente, Herodião. Parente sempre é gente querida, normalmente. Tem alguns parentes que têm restrições, mas eu creio que esse Herodião, e o nome dele era grego, Herodião significa herói. Então é gente de casa, gente do círculo familiar, ligada por sangue, gente querida e gente íntima. Você consegue lembrar de uma pessoa querida em sua vida, uma pessoa louvável como Epêneto, uma pessoa querida como Estaques, gente influente com uma destacada posição espiritual, sendo o bispo lá de Constantinopla? Você se lembra de algum parente chegado como Herodião? São essas as relações de amizade de Paulo. E por fim, gente boa. Coloquei as 9 últimas pessoas das 26 que Paulo colocou aqui: o Narciso, o Assíncrito, o Flegonte, o Hermes, o Patrobas, o Hermas, Júlia, Nereu e Olimpas. Bom, o que eu achei mais interessante, que ele fala, saudai, por exemplo, a Narciso e os da casa dele. Com certeza, a casa de Narciso era um lugar onde Deus era adorado. Você imagina você ter na sua lista de gente ilustre, casas de amigos em que as casas são abertas para adoração ao Senhor. Lá aquele lugar é um lugar próprio e é tão gostoso estar assim. Narciso é um desses casos. Mas eu queria destacar os outros que dizem aqui. O Assíncrito. O Assíncrito significa incomparável. O Flegonte significa que queima, era um residente de Roma. O Hermes, outra história linda do Hermes. Da mesma forma que o outro era, o Estaques foi um bispo de Constantinopla.
Agora você vai olhar que esse Hermes, ele também foi um dos 70, que, segundo a tradição, tá, irmãos? Não tem isso na Bíblia. Segundo a tradição cristã, este foi um dos 70, e ele se tornou bispo da Dalmácia, que hoje é a Croácia. Olha que gente que Paulo tem na sua lista de amizade. Patrobas significa paternal, não se fala sobre ele. Hermas é arauto dos deuses, e os irmãos que se reúnem na casa de Patrobas. E ele fecha: saudai a Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas. Nereu, lâmpada. Olimpas, descendente do céu, ou descende do céu. E todos os santos. Você consegue lembrar daquelas pessoas que consideram, que você a considera gente boa, gente querida? São estas pessoas que Paulo alista aqui. Pois bem, qual é a sua lista de gente ilustre? Quais são as pessoas que você conseguiria lembrar na sua história, que de alguma forma foi parceira, foi referência para você, ou é referência ainda para você? Gente guerreira, que pega junto com você, trabalha arduamente com você. Gente querida, dileta, amada, e gente boa, que são as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Então eu espero que você se lembre de algumas pessoas da sua lista de gente ilustre. Nesse caso, se você tem, agradeça a Deus. Obrigado, porque o Senhor tem me colocado pessoas. Se eu fosse escrever uma carta, eu ia mandar saudação para todas essas pessoas. Paulo pôde fazer essa lista de gente ilustre no seu network. É importante ter gente assim do seu lado, mas também eu queria dizer que é importante você ser gente assim para as pessoas que estão ao seu lado. Porque a gente quer gente parceira, a gente quer gente querida, a gente quer gente guerreira conosco, a gente quer gente boa, a gente quer gente amada. Mas você é parceiro? Você é guerreiro com os demais? Você é referência para os outros? Você é querido para as outras pessoas? Uma pergunta que você deve fazer é: na lista de quem o seu nome consta como gente ilustre? Faça parte. Eu falo que a igreja de Jesus é um lugar de gente ilustre. E quando eu falo gente ilustre, são destacadas não por posição social. Eu vejo tanta gente ilustre. Hoje eu cheguei aqui na igreja, teve um moço que ele é muito simples, é muito humilde, e ele me deu um abraço gostoso e me deu um chocolate. Falou: Deus te abençoe. Nossa, isso marca qualquer um. Então você olha para a sua relação de gente, quem são essas pessoas que aparecem? Talvez a gente é mesquinho, egoísta, fechado, a gente não quer se misturar, ser conhecido, e sem fazer conexões, e a gente perde pessoas ilustres que Deus colocou ao seu lado. Por isso o convite nosso é: faça parte de uma lista de gente ilustre. Eu creio que aqui neste lugar você vai encontrar pessoas assim. A igreja de Jesus é um ambiente especial para você catalogar gente ilustre. Você consegue lembrar disso? Nos meus 58 anos de caminhada de fé, eu tenho catalogado relacionamentos de várias pessoas ilustres. Pessoas que foram e são bênçãos na minha vida. E creio que tenho sido bênçãos na vida delas. O que Deus quer falar para o seu coração? Aprendi um monte de nome esquisito que o pastor falou lá na frente, não gravei nenhum deles. Mas eu queria que você gravasse o seguinte: você é convidado a melhorar os seus relacionamentos. Você é convidado a valorizar mais essas pessoas que Deus colocou ao seu lado. E crie relacionamentos. Pode ser os mais esquisitos que tem, mas são pessoas especiais que Deus tem colocado no nosso meio. Ao considerar a igreja de Jesus, você vai perceber que é um excelente lugar. Esse network, esse relacionamento de Paulo era tudo dentro da igreja. E gente que foi importante na sua fé. Nós vamos ficar em pé nesta hora. Tem uma canção do Asaf Borba que diz assim: eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus mudaram meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam a sua mão para mim. Que o Senhor levante nesta congregação gente que estenda a sua mão para você,
mas que Deus levante você para estender as mãos para tantas outras pessoas. Faça parte dessa lista de gente ilustre. Louvemos ao Senhor. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus mudaram meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos para mim. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem a igreja de Cristo que está presente e viva ao meu redor. A comunhão, a oração que nos unem ao Senhor trazem alegria e mais vontade de viver. E se a cada dia deste amor nos unirmos mais e mais, nós podemos nosso mundo transformar. E que muitos como eu assim possam cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Vamos novamente estar nisso. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus mudaram meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos para mim. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem a igreja de Cristo que está presente e viva ao meu redor. A comunhão, a oração que nos unem ao Senhor trazem-me alegria e mais vontade de viver. E se a cada dia neste amor nos unimos mais e mais, nós podemos nosso mundo transformar. E que muitos como eu assim possam cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Que aula, Pai, o apóstolo Paulo dá para a gente sobre relacionamentos. Muito obrigado, Pai, por isso, porque o Senhor tem levantado na nossa vida gente assim, gente que é parceira, gente que é guerreira, gente que é gente boa, gente que também é querida e referência para cada um de nós. Muito obrigado. Hoje nós te agradecemos pelas pessoas que o Senhor tem levantado neste lugar, e tem sido assim para muitas pessoas. Mas o nosso pedido é que nesta noite, olhando para esse texto muito estranho com os nomes, que talvez para alguns nunca fazia sentido, nós possamos também ser desafiados a sermos assim na vida das outras pessoas. Assim eu te peço que o Senhor possa ter em nossas vidas sempre um lugar e gente ilustre ao nosso lado. Faça assim, em nome de Jesus. Amém.